Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As nossas aulas de hoje, nós vamos continuar a frente 4, né, no módulo 13, eletrólitos e força, está na apostila de vocês na página 112, tá bom? Eletrólitos e força, né, nós vamos falar sobre os eletrólitos, ou seja, né, o que são eletrólitos? Toda substância que, ao ser dissolvida em água, ela é capaz de conduzir energia elétrica. Nós sabemos que para conduzir energia elétrica eu preciso de uma diferença de potencial, eu preciso de um polo positivo e um polo negativo. Pois então, há substâncias químicas que ao se dissolverem em água separam ou formam esse polo positivo e um polo negativo, então com isso a gente consegue conduzir energia elétrica nessa solução com essa substância, tá? Então, para a gente falar, né, dos eletrólitos, nós temos que relembrar de dois fenômenos, tá? Que ocorrem com no caso dessa liberação, dessa condução de energia elétrica, tá? Então, nós temos a dissociação dos eletrólitos iônicos, né? O que é isso, dissociação? Dissociar é a mesma coisa que separar. Eletrólitos iônicos, por quê? Eles vêm da onde? De compostos que se unem, que são formados por meio da ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre os metais que, né, eles têm a tendência de doar elétrons, de doar carga negativa, então eles ficam com a carga positiva, né, que nós chamamos isso de cátions, e os ametais e o hidrogênio, que eles têm a tendência para quê? Para receber elétrons. Se eles recebem carga negativa, eles vão ficar com o sinal de negativo, tá? Nós temos então os eletrólitos iônicos que conseguem dissolver, né, separar a carga positiva da carga negativa, nós conseguimos conduzir energia elétrica. Já no caso, nós temos também uma dissociação em eletrólitos moleculares. Moléculas, só para a gente lembrar, ocorre entre os ametais, onde eles se ligam por meio da ligação covalente, aquela ligação que faz o compartilhamento de elétrons. Quem que participa? Os ametais e o hidrogênio unido a um desses ametais, tá? O que acontece então, né? Então, nós temos os eletrólitos fortes, aqueles que se dissociam, se ionizam, né? A maior parte da sua constituição se encontra no estado ionizado, né? Ou dissociado, ou seja, eu vou ter polo positivo e polo negativo. E os eletrólitos fracos são aqueles que se dissociam muito pouquinho. Eles formam muito pouco, né? Separam muito pouco as cargas positivas da carga negativa. Então, eles conduzem fracamente ou quase não conduzem energia elétrica, tá? Não sei se vocês lembram, né? Lá isso a gente faz um experimento muito interessante, já no primeiro ano, de acender a luz. Então, quando eu tinha um eletrólito fraco, às vezes, né, ele acendia porque eu tinha uma certa polarização, só que ficava piscando, não ficava aquela luz igual quando eu tenho um eletrólito forte, que a luz, na hora que você coloca lá, né, os dois fios, né, dentro daquela solução aquosa, aquela luz fica bem intensa, bem brilhante, tá? Então, vamos lá, né? Então, os exemplos, então eu tenho aqui, ó, né, lá, que é o que a gente fez lá no laboratório, né, no primeiro ano. Aqui eu tenho, por exemplo, um sal de cozinha, que é o NaCl, o composto iônico, em que eu tenho o Na+, o polo positivo, e o Cl-, o polo negativo. Tá? Então, ali há a condução de energia elétrica, a luz é intensa e brilhante. O açúcar, que é uma substância molecular e não se ioniza, tá? Ele se dissolve, mas ele não vai conduzir energia elétrica. Então, o açúcar, a substância, não conduz, não permite a passagem da corrente elétrica. Os exemplos de compostos iônicos, no caso dos compostos inorgânicos, que nós aprendemos até agora, os sais e as bases, eles se ligam por meio de ligação iônica. E no caso dos compostos moleculares, que sofrem essa separação, nós chamamos de ionização, os ácidos, tá? Então, os ácidos, eles também são capazes, né, de ter essa separação no íon positivo, né, que fica o H, né, que fica o H+, e o outro é o metal com a carga negativa.
tá? Então, dissociação, que é um fenômeno que a gente tem que entender, é a separação dos íons, é a separação das partículas. Então, essa dissociação nós consideramos como sendo um fenômeno físico, que já é da tendência de cada um daqueles elementos, um tem a capacidade de doar, que são os metais, e o outro a capacidade de receber, que são os ametais. Já no caso da ionização, ocorre uma reação mesmo, né? Eu brinco que o hidrogênio, no caso dos ácidos, ele é roubado, ele perde os elétrons, porque ele está ali no compartilhamento com o ametal junto com ele. Quando eu coloco aquele composto na água, ocorre a separação forçada. O composto, o ametal que está com o hidrogênio, pega o elétron para ele, fica com a carga negativa, e o hidrogênio fica com a carga positiva. Só que isso, eu falo que esse é um fenômeno de ionização, eu forço a ocorrer uma ionização ali. Eles não queriam, eles estavam compartilhando. Então, o hidrogênio ele é forçado a perder o elétron e ficar com a carga positiva. Então, esse fenômeno é um fenômeno químico. Por que é considerado fenômeno químico? Porque o hidrogênio sai enlouquecido procurando alguém para reestabelecer a sua estabilização, reestabelecer a carga que ele perdeu. Ele vai se ligar a quem? Se ele está na água, ele vai se ligar ativamente à água, tá? E formando o íon hidroxônio. Então, eu formo novos produtos na ionização, tá? Há um rearranjo dos átomos formando novos produtos, que no caso é o íon hidrônio, tá ok? Então vamos lá, A dissociação eletrolítica. Não sei se vocês perceberam, no primeiro slide tem essa letrinha, essa letrinha alfa. A alfa, normalmente ela representa o grau de ionização das substâncias, dos eletrólitos ali, na solução aquosa. Então, mas como que faz o cálculo? Então, nós temos essa formulazinha, número de moléculas dissociadas pelo número total de moléculas, tá? Então, olha lá, número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Então, aqui, ó, por exemplo, de cada 1000 moléculas de HCl dissolvidas, 920 sofrem ionização. Então, eu faço, esse cálculo, número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas, e depois, para ficar mais fácil, de interpretar, de verificar, de não dar valores, a gente não trabalhar com valores decimais, a gente multiplica por 100 para dar esse grau de ionização em porcentagem, tá? E esse grau de ionização, o valor dele, a gente consegue, analisar, comparar as forças dos eletrólitos. Quem é mais forte, quem vai se ionizar ou dissociar melhor do que o outro, tá? Então, por isso, nós temos até a tabelinha, ó. A força do ácido. Por que é muito trabalhado na força do ácido? Porque o ácido ele sofre o fenômeno químico de ionização, tá? No caso das bases, nós vamos depois analisar, a gente vai analisar mais a solubilidade das bases. Porque se na água a gente dissocia, mas existem algumas bases, grande parte das bases que não dissociam, não se dissolvem em água. Tem a solubilidade muito baixa. Então, essa base que tem uma solubilidade muito baixa, ela vai ter um pequeno grau de dissociação, tá? Então, por isso que essa porcentagem alfa, ela é mais observada, ela é mais usada para identificar substâncias ácidas que sofrem ionização, para identificar a força desse ácido, ou seja, ele vai liberar o hidrogênio em toda molécula jogar ali vai liberar o hidrogênio, ou apenas uma pequena quantidade ou uma grande quantidade, tá? Então, quando nós temos essa porcentagem de ionização acima de 50%, nós consideramos aquela substância forte, no caso dos ácidos, a gente está analisando os ácidos. Quando tem entre 5% e 50% é uma força moderada, Ele ioniza, mas não tão forte e nem tão fraquinho, não. Ele sofre uma pequena, uma moderada ionização. E já um ácido fraco é quando ele tem a porcentagem, de ionização abaixo de 5%. Então, um ácido bem fraco, um ácido vai se ionizar pouco, então ele vai conduzir com uma pequena, bem fraquinha mesmo, a passagem da corrente elétrica ali pela sua solução, certo? Isso, Então a gente usa muito para fazer a porcentagem, para a gente saber se eu tenho um ácido forte, um ácido fraco, um ácido moderado, tá? Por quê? Mas para que
gente tem que saber disso, né? Para que eu tenho que saber calcular? Calcular até que não, porque são dados experimentais. Então, o texto vestibular Enem mesmo não cai falando a respeito desse cálculo. O que cai é a interpretação. Chegou nessa letrinha alfa e a porcentagem. Então, eu tenho que saber interpretar. Se é um ácido forte, se é um ácido fraco, se é um ácido moderado. Quando eu estou lá no laboratório, a gente trabalha com ácido, com vários reagentes que têm compostos, né, inorgânicos ali. Então, às vezes, chega um frasco lá pra gente e eu tenho que saber, nossa, será que esse ácido aqui ioniza? Então, eu posso abrir de uma vez, porque não é perigoso me intoxicar? Como que ele vai estar escrito? Vai ser forte, fraco? Não, ele vem com a letrinha alfa. Então, pela porcentagem de ionização, eu sei, nossa, isso aqui é forte, isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Para eu abrir, eu tenho que tomar um certo cuidado, tem que estar com todo o EPI correto. Ah, não, esse ácido aqui tem uma porcentagem baixa de ionização. Então, eu tenho, claro, tudo no laboratório a gente tem que tomar cuidado. Mas eu já não preciso, né? Eu já posso manusear, eu já tenho uma diferença nas minhas atitudes em relação a um ácido forte. Tá? Então, é para isso que a gente interpreta esse grau de ionização. Tá? Continuando aí, então, quando não vem essa porcentagem, essa letrinha alfa, né? Quando que eu considero os meus ácidos, vamos falar dos ácidos, que depois a gente vai, né, mais pra frente vai falar um pouquinho da base, vamos falar dos ácidos. Quando eu considero ácido forte, então, sem a alfa, né, a porcentagem de ionização, tem uma regrinha que eu consigo guardar fácil para, né, interpretar futuros exercícios de Enem vestibulares. Então, quais são os hidrácidos fortes? São só 3, são os da família 7, os halogênios. É o cloro, o bromo e iodo. Hidrácido é aquele que só tem o H mais o A metal, não tem o oxigênio no final. Então, HCl, HBr, HE são os hidrácidos fortes. O HF é o hidrácido moderado. E os demais hidrácidos são todos fracos. Oxoácidos, ou seja, aquele que eu vou ter o hidrogênio no início e o oxigênio no final. Também o ácido de Arrhenius. Quando que ele é considerado forte? Então, aquela regrinha que a gente aprende lá no primeiro ano, número de oxigênio menos número de hidrogênio, se for maior ou igual a 2, eu considero aquele ácido como sendo um ácido forte. Menor que 2 vai ser um ácido fraco. Aí eles falam, 1 é moderado, 0 é fraquinho, tá? Então, essas observações dos hidrácidos, eu guardo aquele da família 7A. Os oxoácidos eu faço a regra. Aí tem um ácido importantíssimo, né, que é muito trabalhado. Esse ácido, ele é até presente na chuva naturalmente ácida, porque ele é formado do óxido de carbono, do dióxido de carbono, que é o ácido carbônico. A gente trabalha com ele, a gente tem ele dentro do organismo da gente, tá? Porque nós nem expiramos, né, o CO2, então, de uma maneira ou de outra, ele fica no nosso plasma até ele ser eliminado. E ali pode acidificar, né? Então, eu fiz várias questões de vários vestibulares com relação a esse ácido, a essa reação que ocorre com ele. O ácido carbônico é um ácido fraco, é um ácido que se decompõe facilmente. Ele se decompõe em quê? No seu óxido, né? O dióxido de carbono mais H2O. Então, guardem essa reação, tá? E pra gente, né, falando de força, vamos falar das bases. Quem são as bases fortes? Então, normalmente, que tem a porcentagem, no caso de dissociação, acima de 50%. As bases fortes são as formadas pelos metais alcalinos, todos aqui do grupo 1, né? O lítio, o potássio, o sódio, são os 3 principais, né? Mas nós temos o césio e o frâncio, mas os principais, né, são os metais alcalinos, o lítio, sódio e potássio, tá? Rubídio também, né? O césio, por ser um metal radioativo, que nós vamos trabalhar, e o pessoal não trabalha muito com ele para formar a base por causa dessa propriedade dele de ser um elemento radioativo, tá? E o frâncio é muito raro.
Os alcalinos terrosos também, né? Eles também são considerados bases fortes, com exceção apenas do magnésio, hidróxido. O magnésio é uma base fraca, tá? Uma base, ela moderada, o hidróxido de magnésio, tá bom? E as demais bases dos metais de transição, de hidróxido de ferro, de cobre, né? De ouro, de prata, são todas bases fracas, tá? Então não são bases fortes, então vão ter uma porcentagem de oxidação bem baixa. Então, olha lá, se eu pegar uma hidróxido de prata, vai ter uma dissociação, mas ela vai conduzir bem pouco energia elétrica ali quando eu tentar dissolvê-la em água, certo? Então essa, né, foi a nossa aula de hoje. Vocês farão para mim os exercícios da página 114 e 115. Para essa aula, eu quero que vocês não... Está bem bacana, bem completo, né, o da apostila de vocês. O conteúdo da apostila de vocês vão grifar para mim as partes mais importantes, acrescentar para mim o que não foi falado aqui foram as bases, tá? Porque na próxima não fala das bases. Então eu quero que vocês acrescentem para mim as bases fortes e as bases fracas, tá ok? E façam para mim os exercícios que daqui a pouco, na nossa videoconferência, a gente vai estar corrigindo os exercícios desta aula, tá ok? Bons estudos, até a próxima!